Estamos de volta com notícias da Câmara dos Deputados, que aprovou o texto base daquele projeto de lei que modifica o Código de Trânsito Brasileiro. Entre essas alterações aprovadas estão o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação para 10 anos, na verdade, e a vinculação da suspensão do direito de dirigir por pontos à gravidade da infração. Algumas coisas mudam, nesse projeto, muito embora ainda haja necessidade de os destaques serem todos aprovados, vetados, uma análise também no Senado, mas tudo isso a gente vai saber agora, detalhes desse projeto, conversando com o deputado Juscelino Filho, do DEM, que é o relator do projeto. Bom dia, deputado. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Sheila. Bom, quais são os principais aspectos desse projeto e o que deve ficar como destaques a serem analisados ainda hoje? Não, ontem concluímos toda a votação, encerramos todos os destaques, o projeto já seguiu para o Senado Federal e acredito que tivemos muitos avanços, louvar a iniciativa do Executivo que trouxe esse debate para casa. O projeto original houve muitas críticas e o Parlamento exerceu o seu papel de legislar, de buscar através do debate, ouvindo a sociedade, ouvindo as entidades do setor, realizando as audiências públicas. Através da comissão especial, construímos um texto substitutivo, atendendo pontos do projeto original, melhorando alguns outros pontos e também implantando outras melhorias que o Código nosso exigia, que já que nós estamos falando de um Código de Trânsito brasileiro de 22 anos atrás, onde o trânsito era totalmente diferente do que vivemos nos dias de hoje. Bom, deputado, então a proposta agora, como você disse, já tivemos análise então dos destaques, vai para o Senado, já tem algum acordo por lá? Você sabe que clima que essa proposta chega lá no Senado Federal, já que, como você disse, é de extrema importância a atualização do Código de Trânsito? O projeto está dentro dos projetos da pauta prioritária do governo, então isso foi colocado pela liderança do governo. Acredito que lá no Senado Federal seja da mesma forma e em breve deve estar indo à apreciação e com certeza ele entra lá no Senado já numa forma muito melhorada, através do substitutivo que foi construído aqui na Câmara. Com certeza ele vai avançar de uma forma muito mais fácil no Senado. Vamos estar acompanhando isso aqui na Câmara. Nesse substitutivo, acredito que o Código teve muitos avanços, como essa questão do tempo de renovação, que passa agora a ser de 10 em 10 anos para as pessoas até 50 anos. Lembrando que nesse mecanismo existe um gatilho que o médico examinador ele pode encurtar esse tempo, caso ele veja necessidade, caso o condutor tenha alguma doença pré-existente, algum uso de medicação, algum fator de risco que não permita ficar os 10 anos sem retornar a fazer a renovação. Além disso, também ampliamos a pontuação de 20 para 40 pontos numa regra escalonada quanto ao grau de infração. Então, aqueles condutores ruins ou os maus condutores que cometerem 2 ou mais infrações gravíssimas, esses não terão aumento do teto de pontos, eles ficarão com os 20 pontos, como é a regra atual. Aquele condutor que tiver apenas uma infração gravíssima, esse sim terá ampliado seu teto para 30 pontos, e aquele que não tiver nenhuma infração gravíssima ou for motorista profissional que está muito exposto no dia a dia no trânsito, esse terá o aumento para os 40 pontos. Dessa forma, acredito que a gente cria uma regra que possa melhorar em relação ao trânsito atual e com certeza também sem prejudicar, sem flexibilizar de qualquer jeito. Como é que ficou a questão das cadeirinhas, da utilização das cadeirinhas pelos motoristas no banco de trás? As cadeirinhas foi um outro assunto muito polêmico, muito comentado desde que o projeto original chegou à Câmara dos Deputados, que veio querendo substituir, eliminar a multa por uma advertência por escrito. Isso foi muito criticado e nós entendemos que não era razoável. Então, nós colocamos a obrigatoriedade, mantivemos a infração gravíssima e ainda fomos estudar como era em outros países, conversar com a Sociedade Brasileira de Pediatria, com organizações do setor e ainda ajustamos a regra e colocamos agora, antes era só em relação à idade, a obrigação. Agora nós incluímos que passa também a estatura a valer. Então, a criança que atingir 1,45 m, independente da sua idade,
ela poderia deixar de usar o assento de elevação com segurança, evitando o estrangulamento por um cinto de segurança. Então fica 1,45 m ou até 10 anos, que 10 anos é a idade que a criança já era permitida andar no banco da frente, então automaticamente se ela pode andar no banco da frente, é o momento que ela também pode deixar de usar o assento de elevação. Uma última pergunta rápida, deputado. Um ponto crítico desse projeto é que, com o aumento da pontuação, isso abriria margem, né, para, enfim, uma infração ainda maior por parte do motorista. O que você tem a dizer em relação a essa crítica ao projeto? Eu acho que a nossa aplicação ela foi razoável, porque nós vinculamos esse aumento da pontuação ao grau de infração, certo? Nós enxergamos que o trânsito da atualidade é muito diferente do trânsito de 22 anos atrás, quando foi implantado o código, quando foi implantado os 20 pontos de teto, e conversamos com órgãos de trânsito do Brasil inteiro, e a verdade é que a lei, como estava no limite de 20 pontos, ela estava tendo dificuldade, inclusive, de ser executada, implantada, porque, na verdade, muitas pessoas, milhares de pessoas estavam atingindo essa pontuação muito rápido. Hoje a exposição é muito grande, são muitos radares, muito pardal, enfim. E isso está acabando que as pessoas tomavam muita multa, às vezes nem sabiam que estavam multadas. Tem pessoas que, às vezes, recebem notificação um ano depois, e aí elas atingiam os pontos e não era aberto nem o processo de suspensão. Então, não tinha efetividade a lei, na verdade. E dessa forma, a gente enxerga que é uma forma justa, por um momento, e que a gente vai ajudar, inclusive, a dar mais efetividade na aplicação da lei. Muito bem. Deputado Juscelino Filho, do DEM, relator dessa proposta com as alterações no Código de Trânsito. Obrigada pela entrevista aqui. Até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço. Nós fizemos um trabalho sempre olhando na proteção à vida, na segurança do trânsito, na redução do número de acidentes. Acredito que esse novo código teve muitos avanços, acredito na aprovação em breve no Senado Federal. Fora esses pontos, nós incluímos 2 pontos muito positivos, que é a criação do Registro Nacional do Cadastro Positivo de Bons Condutores e também a criação e implantação das escolinhas de trânsito, para que recursos que eram para ser investidos em educação do trânsito através do Fundo de Segurança do Trânsito, que tem bilhões arrecadados com multas, sejam investidos nas crianças e adolescentes que tenham acesso, conhecimento, através dessas escolinhas do trânsito, que esses serão os futuros condutores que têm que ter noção de que, quando estiverem atrás de um volante, tem que ter responsabilidade, porque se for mal usado, aquilo pode ser uma arma e tirar a vida do próximo. Ok, muito obrigada, deputado, pela entrevista. A gente aguarda, então, o desenrolar desse projeto agora no Senado.